Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C. Esse é um programa que a gente fala sobre Excel e VBA, trazendo dicas e aulas completas para você poder implementar coisas super legais em seus projetos. Nós vamos dar sequência à criação do nosso projetinho para gestão de indicadores, né? Então os famosos KPIs, e criar na verdade, né, um dashboard bem legal e bem interativo dentro do próprio user form, né? Que é uma questão que eu vejo que às vezes as pessoas tentam fazer ou não conseguem, ou usam caminhos que são bem complexos para isso. Tá? Então a gente está tentando trazer aqui uma estratégia que não seja tão absurdamente difícil, né? Mas que tenha um resultado bem legal aí para mesmo um iniciante conseguir fazer, ok? E se você perdeu alguma aula anterior dessa nossa sequência, é só vir aqui, eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo, também né, da playlist, e aqui em cima, para que você possa assistir nossa playlist completa e acompanhar em todo o nosso tutorial, ok? Tenho que lembrar vocês também que a gente está com nossa Black Friday rodando, tá? Então, nós estamos com até 50% de desconto em todos os nossos cursos para as turmas de 2024. As turmas de 2023 já estão encerradas, tá? Mas para 2024 a gente tem 89 turmas programadas, ok? Então tem turma pra caramba, tem turma de sábado, de noturno, durante o dia e com 50% de desconto e ainda parcelamento em 12 vezes para você escolher a data que você quer estudar. Então, assim, não tem desculpa para você não estudar com a gente. E se por acaso você fechar, desistir ou não gostar dos nossos cursos ou qualquer coisa do tipo, você pode cancelar quando você quiser, tendo o seu dinheiro de volta, tá bom? Então, vem aqui na descrição do vídeo, lá você vai achar o link para o meu site e lá você consegue todas as informações, inclusive garantir sua matrícula. Bom, galera, então bora lá para o Excel para a gente poder dar sequência ao nosso projeto. Bom, galera, então a gente está aqui no VBA. Esse é o nosso sistema, então a gente fez aqui um botão para acessar aqui o nosso menu, onde a gente vai ter um label que vai trazer o resultado geral dessa empresa que a gente está simulando. Os nossos departamentos, a gente consegue também criar novos departamentos com seus respectivos responsáveis. E nós temos também aqui a questão de definição de meta, né? Que é justamente onde a gente está trabalhando. E a gente criou aqui um segundo formulário onde a gente consegue colocar as informações que são pertinentes aí para a geração de uma nova meta. Né? E aí, o que a gente vai fazer aqui na aula de hoje? Então, vamos fazer o preenchimento aqui na caixa de combinação de tipo, né? Então, que vai mostrar para a gente qual é o tipo de indicador que a gente tem. A gente vai ter também aqui o preenchimento tanto da meta quanto da faixa de alerta, para que a gente possa fazer um preenchimento percentual que fique bem legal. Na aula passada, a gente já, aqui no meta, já travou o preenchimento de letras e símbolos. Tá? Então, agora a gente só pode preencher números. Tá? Mas, esses números a gente quer que apareça no formato de percentual, de uma forma bem intuitiva, que fique bem fácil para o nosso usuário. E depois disso, a gente vai fazer com que o botão de salvar meta salve essas informações lá no nosso Excel. Para a gente fazer isso, eu vou fechar aqui o formulário, tá? E vou lá para o formulário de meta, né? Então para o nosso FR meta aqui, e vou aproveitar aqui então o nosso evento, né, de initialize, né, desse formulário já está fazendo aqui um call, né? Então para MDCBS AT CBS metas, né? Ou seja, ele já tem aqui uma chamada que atualiza as caixas de combinação desse formulário. Então, se eu vier aqui para o módulo de caixas de combinação, né, esse CBS que a gente criou, eu já tenho ele aqui, olha, que é esse AT CBS metas, que já está atualizando as nossas outras duas caixas de texto. E o que eu vou fazer agora, né? Agora eu vou definir o preenchimento dessa nova caixa de texto. Então, quais são esses tipos de metas que a gente vai ter dentro do nosso sistema, tá? Aqui, galera, até fazendo um apêndice aí, eu não vou me preocupar se essas metas são metas de eficiência, metas de eficácia, se são monitoramento, se são controle, tá? Lembrando, isso é muito importante para uma situação real, tá? Então, esses fatores precisam ser definidos e existem estratégias diferentes para cada tipo de indicador, ok? Aqui eu estou tentando ser simplista com essa questão mais técnica de indicadores, até porque não é o nosso foco nesse vídeo, mas
é importante que você se lembre que essas questões existem, tá? E aqui, o que eu vou lidar como tipo, então, de indicador? Já que não é a questão de eficiência, eficácia, se é controle ou monitoramento. Tá? Aqui, eu estou falando sobre se esse indicador é um indicador normal positivo ou normal negativo. Como assim? Por exemplo, eu estou controlando as vendas de um departamento. Então, lá o meu departamento de vendas, ele precisa faturar, né? Ele precisa vender 100 mil por mês. Se eu ficar acima de 100 mil, eu estou bem. Né? Então, o normal desse indicador seria ficar de 100 mil para cima. O meu alerta começa onde? De 100 mil para baixo. Né? Então, o meu problema começa de 100 mil para baixo. Ok? Agora, existem indicadores que funcionam da forma contrária. Por exemplo, eu quero analisar o quanto que eu estou pagando de folha de pagamento lá na minha empresa, né? O tal do payroll que o pessoal chama. Então, o que acontece? Se eu tenho, sei lá, 30 mil reais que eu vou gastar nessa minha pequena empresa com salários, né? Então, os encargos envolvidos com salários, então se eu planejei que eu vou viver, que a minha empresa vai conseguir estruturar bem com 30 mil, se eu estou conseguindo viver com 25, né, isso é ótimo, porque eu estou economizando dinheiro ali para a minha empresa. Agora, se eu planejei que eu que eu ia dedicar 30 mil e eu estou gastando 50, isso é um problema grave, né, porque vai faltar dinheiro em algum lugar, as contas não vão fechar. Tá? Então, o que acontece? Existem situações em que eu quero um normal positivo, existem situações que eu quero um normal negativo, tudo bem? Então, é justamente essas duas opções que eu vou colocar lá na minha caixa de combinação, tá? Então, para isso, eu vou falar para ele o seguinte, olha, e aqui eu nem vou me dar o trabalho de fazer o set da variável CB, porque não ia trazer grandes benefícios, tá? Mas eu poderia fazer isso, só seria uma linha a mais de programação, tá? Então, with frmetas ponto, frmeta, né, ponto cb, tipo, eu vou deixar aqui um end with, para a gente não se esquecer dele, e aí aqui eu vou fazer o ponto add item, dar um espaço e aqui eu vou colocar o título que eu quero, né, o texto que eu quero ali. Essa é uma forma de você fazer o preenchimento das caixas de combinação também, tá? Normalmente, eu acho que em 99% dos casos eu utilizo a estratégia do raw source, que é essa estratégia que a gente usou aqui para os outros dois botões, tá? Para os outros dois controles. Eu não gosto muito de utilizar o add item, porque se você tem 3 ou mais add items, você já precisa de 3 linhas só para fazer os add items separados. Né? Então, eu vou colocar lá add item opção 1, add items opção 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E quando eu uso essa outra estratégia aqui, eu faço quantas linhas forem só com 3 linhas de programação. Então, qual que é a regra que eu costumo utilizar? Se eu tenho uma opção, não faz nem sentido, né? Se eu tenho 2 opções, como é o caso, por exemplo, sim ou não, bom ou ruim, coisas do tipo, coisas atributivas, ou que eu tenho só simplesmente 2 opções, como masculino, feminino, enfim, coisas do tipo, o que vai acontecer? Eu costumo usar o add item, porque eu economizo uma linha de programação. Agora, se eu tenho uma situação em que eu tenho a partir de 3 opções, eu costumo usar essa outra estratégia aqui, justamente porque a partir dali eu sempre vou usar 3 linhas aqui dentro do meu bloco, ok? Só uma preferência que eu tenho aí para ficar para vocês também como dica, tá? Bom, então a primeira opção que eu vou usar aqui, olha, vai ser o normal positivo, tá? Então esse é o nome que eu estou dando aqui para essa opção, tá? E aí ponto add item, vou chamar aqui de normal negativo, tá? Então normal positivo é aquele que é bom quando ele está acima da meta, e o normal negativo é aquele que é bom quando está abaixo da meta, tá? Então positivo, estou pensando ali em lucro, por exemplo. Negativo, estou pensando ali em custos, por exemplo, ok? Beleza, então com isso ele já vai, só de rodar aqui o formulário, aparecer as opções para a gente. Então nossa primeira missão, né, já está aqui feita, normal positivo, normal negativo.
Aí o que acontece? Tem aquele outro problema que a gente também resolveu nas nossas outras caixas, que é o seguinte: a pessoa pode vir escrever qualquer coisa e sair, né? Então eu não quero isso. Então o que eu vou fazer? Do mesmo jeito que a gente resolveu nas outras duas caixas de combinação na aula passada, eu vou vir aqui no evento, né, exit dessa caixa de combinação, vou colocar aqui, olha, uma verificação para desligar esse código caso ele já esteja com o texto padrão. Então, if.value é igual mdtp.tp, e aqui eu vou procurar, né, o tp tipo, que é o dessa caixa, then exit sub, ou seja, estou desligando esse código caso ele esteja já com o texto padrão correto, tudo bem? E caso contrário, se a caixa estiver vazia, ele faz isso daqui, que já estava certo, que é retornar o texto padrão para a caixa e voltar o for color para cinza, que é o nosso padrão de trabalho. Agora, se não, né? Se não, eu quero alertar a pessoa, olha, ou melhor, se não, né? Else, e agora eu vou fazer uma nova verificação. If.match found, né? Ou seja, eu consegui encontrar um match, né? Então eu consegui encontrar alguma coisa ali que combinou, digamos assim, né? O match seria isso, né? O combinar com alguma coisa. Então, eu consegui encontrar uma opção que combina com isso que a pessoa escreveu? Se sim, então não tem problema, sinal que a pessoa digitou e escreveu alguma coisa que era realmente uma das opções. Agora, se não, ou seja, se match found é igual a false, then, e aí já vou deixar um end if aqui pra gente, né? E o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para ele, olha, peraí, essa opção que você está escrevendo não é uma opção válida, né? Então, message box, vou colocar aqui o prompt, lembrando que eu não preciso de parênteses, porque eu não estou coletando retorno desse message box, tá? Eu estou só apresentando uma mensagem na tela. Então, o prompt que eu vou usar aqui vai ser alguma coisa como, né? Favor selecionar uma opção disponível na caixa de listagem, por exemplo, né? E vou colocar aqui como VB critical, porque isso é um erro, né? Então a pessoa escolheu uma coisa que não devia. E aqui eu vou colocar um título, né, como entrada inválida, para ficar bem claro para a pessoa que aquela entrada não conta, não pode, né? E aí, para não ficar esse texto errado ali dentro, eu vou colocar o texto padrão lá de volta. Então, ponto value vai ser igual a md tp.tp tipo. E vou voltar a cor para cinza, né? Então, ponto for color vai ser igual a md cor.cinza claro. Beleza. Então, agora, a pessoa, se ela preencher uma coisa que não vale, ele vai dar essa mensagem de erro. Vamos testar. Eu vim aqui, se eu colocar normal positivo, sair, tudo bem. Se eu vier aqui e, sei lá, escrever um outro negócio não tem nada a ver, e sair, deu mensagem de erro, né? Então o VB critical, esse xão aqui, entrada inválida, que é o título que a gente deu, e aqui o texto, né? Então, por favor, selecionar uma opção disponível na caixa de listagem. Ok? E aí ele voltou ali para o texto padrão para não ficar nada de errado pra gente. Beleza, então isso já é bem legal aí pra gente, já vai ficar bem bacana, ok? Ótimo, agora o que a gente tem que fazer? Agora a gente vai trabalhar com o preenchimento desse percentual. E o que eu quero fazer aqui, galera? Eu quero que apareça 0,00%, não vai caber aqui a vírgula porque eu desliguei ela aqui nessa caixa, então eu vou fazer aqui na caixa do lado, só para exemplificar, 0,00%, né? Então isso aqui vai ser o novo vazio dele. E aí o que ele vai fazer? Conforme a pessoa digitou, por exemplo, o número 1, ele vai aparecer 0,01%. Aí a pessoa digitou o número 2, vai virar 0,12%. Vai andando esse número como aparece em sites e aplicativos hoje em dia, tá? Então, para que eu possa fazer isso, eu vou vir na minha caixa de texto aqui de valor, tá? E a primeira coisa que eu tenho que fazer é trocar esse empty aqui, né? Eu tinha deixado ele para a gente ver que a mecânica estava funcionando, mas agora esse empty não é mais empty. Agora ele é 0,00%, né? Porque esse aqui é o meu novo vazio, ok? E a mesma coisa eu vou colocar aqui no exit, olha. Então, na entrada, entrou, ficou lá com 0,00%, ele vai, ou melhor, estava com TP, ele vai colocar o 0% e vai colocar em preto.
Saiu, estava escrito 0%, ele volta o texto padrão e volta para cinza. Então, se eu rodar desse jeito, entrei, olha, 0,00%, saí, meta. Aí já ficou legal. Só que qual que é o problema? Quando a pessoa escreve agora, esse número fica atrás do porcento. E isso eu não quero que aconteça, tá? Então, como que eu vou fazer para que ele escreva isso de forma correta? Né? Eu vou usar até aqui na própria caixa, tá? Lá no evento KeyPress, aqui do nosso TB Valor, só um recado, tá, pessoal? Eu ainda estou um pouco doente, peço desculpas, minha garganta está horrível, né? Tá arranhando bastante. Então, se começar a falhar aqui a voz, peço aí desculpas para vocês, tá bom? Bom, vamos na água aqui para poder dar uma melhorada. Bom, vamos lá, o que a gente já fez aqui, né? A gente falou para ele, olha, que se o Kiosk, quem que era Kiosk? É o código do símbolo que a pessoa preencheu, né? Então, o Kiosk é o código do símbolo. Se esse símbolo for menor do que 48 ou maior do que 57, então desliga, né? Coloca 0. 0 é o null, que é o desligado, digamos assim, o vazio, em branco. Então, por quê? 48 é o número 0, né? O símbolo do número 0. 57 é o símbolo do número 9. Então, se estiver dentro de 48 e 57, eu sei que é um número. Por isso que ele está liberando o número e os outros símbolos não. Só que, o que acontece? Agora eu quero fazer mais coisa, né? Então, eu não quero fazer só isso. Então, olha, se por acaso ele digitou uma coisa diferente, desliga. Então, vou jogar isso aqui para baixo, né? Então, Kiosk igual a 0. Agora, e já vou colocar aqui, olha, exit sub, tá? E end if, tá? Às vezes o pessoal me pergunta, até olhando para isso aqui, é um bom exemplo, por que eu uso o exit sub, né? Isso é uma coisa que eu gosto de fazer, tá? Por que eu uso o exit sub aqui e não simplesmente coloco um else, ao invés de continuar o texto aqui embaixo, né? Então, porque eu vou continuar o meu código aqui embaixo, né? Tratando como se isso daqui fosse um else. Por que eu faço assim? Galera, é simplesmente para encurtar aqui o nosso laço, tá? Por quê? Às vezes, o nosso código inteiro é o else. Então, não faz, na minha opinião, né, não faz muito sentido deixar o código inteiro dentro de um if. E senão você começa a ter outros blocos, né? E vai arrastando muito lá para a direita, fica até ruim de ler, tá? Então, eu uso esse exit sub com bastante frequência por conta disso. É só para facilitar a minha leitura do código depois, ok? Não tem diferenças com relação a se eu colocasse um else e fosse escrevendo ali o código embaixo dentro desse else, tá? É só por conta disso, tudo bem? Pode ver que sempre os meus else, eles costumam ser partes pequenas dos códigos, tá? É uma questão de preferência de programação que eu acabo tendo, tudo bem? É só, às vezes o pessoal me pergunta por que eu faço assim, é só por conta disso, tá? Bom, ótimo. Agora, como é que eu faço que quando ele preenche aquele número, ou melhor, quando a pessoa apertou o número, esse número apareça lá no final? A primeira coisa que eu preciso fazer é descobrir qual é o valor que eu já tenho dentro da minha caixa de texto. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, vou definir dim valor as double. Então, double. E aí, o que vai acontecer? Então, isso aqui já é um número ali para mim. Aí eu vou falar para ele o seguinte, vou colocar esse valor dentro da minha caixinha double. Então, eu vou falar para ele, olha, o if, né? mi.tb valor, tb valor, porque tudo que eu vou falar agora está dentro dessa caixa, and with, ok? E aí o que eu faço aqui dentro? Eu vou falar para ele, olha, que a minha variável valor é igual ao left, né? Então, por quê? Eu não quero pegar o símbolo de porcento, né? Eu não quero pegar o símbolo de porcento. Então, eu vou pegar ali esse left inteiro, tá? E vou falar para ele o seguinte, vou colocar aqui o ponto valor, ou seja, vai pegar da esquerda para a direita o valor que está escrito dentro da caixa, só que o número de caracteres que eu vou usar vai ser ponto text length, ponto text length, que é o número de caracteres que ele tem dentro dessa caixa, menos 1. Né? Então, por que esse menos 1? Esse menos 1 aparece para remover o símbolo de percentual, tá bom? E aqui, só para a gente entender o que eu estou fazendo aqui passo a passo, vou colocar um message box valor, ok? Só para a gente ver esse message box, você que está acompanhando não precisa colocar, eu já vou tirar ele daqui já, tá? Só vou rodar aqui, vou vir aqui para a caixinha e vou apertar o número 1, por exemplo, né? Então, percebe que, vamos lá, o membro de métodos, ponto valor, né? Porque eu escrevi errado aqui, peço desculpas, né? Ponto valor, né?
me confundi ali na hora de escrever, ponto value. Né? E aí sim, percebe que ele aparece o número 0. Né? Então, lá está escrito 0,00%, então esse porcento foi excluído lá por conta do left. E como eu estou usando um double, ele excluiu esse 0,00 que está ali atrás. Então ficou só o número 0, que é a mesma coisa. Tá? Então até aqui está ótimo, certo? Só que o que eu quero fazer? Quero que ele faça aqui para mim. Para eu preencher, né? Então, agora, se eu preencher, por exemplo, o número 2, ó, vai dar erro. Por que vai dar erro? Porque ele está com aquele símbolo de percentual lá atrás agora dentro desse item. Porque essa exclusão excluiu o último 1 que eu tinha. E aquele símbolo de percentual dá erro. É por isso, no double, ele não consegue salvar isso. Então, por isso que eu estou usando o left aqui, tudo bem? Então, como é que eu vou fazer para limpar isso, né? Para evitar que eu tenha esse tipo de problema? Eu vou falar para ele o seguinte, olha, até vou deixar esse message box ali embaixo, tá? Para a gente poder entender o que eu estou limpando aqui. Quando ele faz esse preenchimento ali dentro, agora eu quero que ele pegue esse valor, aquele 0, e multiplique isso por 10. Por quê? Dessa forma, ele vai pegar esse dado, digamos assim, e empurrar ele para a esquerda. Tá? Então, vai pegar esse dado e vai empurrar isso para a esquerda. E eu posso falar isso dessa forma aqui, olha. Eu vou colocar aqui o left está dentro de um parênteses vezes 10. Então, isso aqui funciona, ok? E o que vai acontecer? Se eu rodar desse jeito, é que ele deu erro lá e vai pedir para eu rodar aqui o sistema primeiro. Venho para cá, sistema, chamei minha caixa. Se eu colocar aqui o número 1, por exemplo, então ele continua aparecendo o número 0. Porque ele pegou 0 e multiplicou por 10, vai dar 0 mesmo, tá? Então, e o que eu não quero que ele faça? Eu não quero que ele coloque esse 1 aqui agora, ok? Eu não quero que isso aconteça. Então, eu vou falar para ele o seguinte, né? Esse 1 vai ser preenchido de outra forma. Depois que ele multiplicou isso aqui por 10, ou seja, depois que ele rodou aquele número para a direita, eu vou falar para ele o seguinte, olha, pega isso daqui e soma, né? Então, até posso fazer o seguinte, posso colocar esse vezes 10 aqui, vai ficar até mais curto, dentro do parênteses, né? E aí eu posso falar para ele o seguinte, e soma o quê? O meu char, SHR, do kiosk, isso aqui é o número, né? Então é o número que a pessoa preencheu, dividido por 100, né? Por que eu divido por 100, Lucas? Porque quando colocou 1, eu quero que seja 1 centésimo. Aí quando ele colocou 2, esse 1 centésimo vai multiplicar por 10, virando 1 décimo, e o número 2 vai virar 2 centésimos, virando 0,12%. Né? Então, isso aqui vai ser mais claro lá pra gente, tá? E aí eu vou colocar aqui esse tal de valor. Só que antes disso, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou vir aqui agora e vou colocar kiosk igual a 0. Por quê? Esse char aqui já preencheu o número. Se eu deixar os dois, ele vai escrever 2 vezes, tá? E vou rodar desse jeito. Então, vim pra cá, apertei número 1. Então, olha, 0,01, beleza? Né? Não colocou lá ainda porque eu não atualizei a caixa. Vou colocar o número 5 agora, 0,05. Então, tá ficando legal, né? Beleza, agora eu vou preencher essa caixa lá pra gente, tá? Bom, e pra gente fazer isso, a gente vai precisar então remover, né, essa message box, que agora a gente não precisa mais dela, e eu vou colocar aqui então o ponto value, né? Então o ponto value dessa caixa, né, vai ser igual a justamente o format, né, para a gente mudar o formato dessa variável, que é justamente o valor, e eu vou colocar isso aqui no formato de porcentagem, né? Então 0,00%. Detalhe, eu estou usando ponto aqui, não vírgula, tá? Se colocar vírgula não dá certo, tudo bem? Então, 0,00%. Você vai ver que lá ele vai aparecer vírgula, mas aqui você tem que escrever como ponto, tá? Diferente do que a gente fez aqui em cima, que eu estava escrevendo um texto. Então aqui eu coloquei vírgula mesmo. Okay? Então é intencional essa diferença, tá? E o que acontece? Esse formato aqui, ele vai pegar o valor e transformar esse valor aqui em porcentagem. Ou seja, ele vai dividir, ele vai multiplicar, né, na verdade, esse valor por 100. Então, o que eu preciso fazer? Pegar essa conta aqui, eu preciso dividir essa conta por 100 por conta dessa correção, tá? Então, o que eu vou fazer?
vou abrir mais um parênteses aqui no começo. Opa, cliquei fora sem querer. Vou fechar aqui mais um parênteses. E vou multiplicar, vou dividir aqui na verdade por 100. Tá? Dividir por 100. Então desse jeito, tá? Então essa conta ela fica por conta disso, de você converter isso aqui para porcentagem, tá? E aí quando eu fizer essa divisão por 100, ele vai ficar certinho. Vou rodar aqui o código. Opa, deixa eu rodar aqui pelo sistema, só para ele não dar nenhum bug nas variáveis. Então vem para cá, definir nova meta, cliquei ali no valor, vou colocar o número 1, por exemplo, então ele ficou 0,01%, 1,2%, mais um 0,12%, né, e assim por diante. E a pessoa pode colocar o valor que ela quiser aqui agora em porcentagem. Eu não vou me preocupar aqui muito com o número de preenchimentos, tá? Porque eu consigo controlar isso de uma forma bastante simples, ok? Então, quando eu for fazer o exit, esse campo aqui, eu só preciso controlar o número de variáveis dele, tá? Então, o número de caracteres dele. Como que eu faço isso? Vou vir aqui na mesma caixinha que a gente estava trabalhando, que é essa daqui. Vou lá no evento exit, né? Então, vou colocar aqui, né, a condição if ponto valor é igual a md tp valor, tp meta na verdade, then exit sub. Então não precisa, desliga o código nesse caso. E aqui no caso, né, ele vai colocar, se for vazio, ou se for 0%, ele volta ao texto padrão. Se não, else, aí eu vou verificar if ponto text length, né, então é maior do que, e aqui um detalhe, né? Quantas casas eu quero ali? O máximo que eu vou considerar é que a pessoa vai colocar ali no maior dos casos 100%, tá? Então vai ficar 100, 00%. Então é isso daqui de caracteres. Então eu tenho 3 caracteres no começo, 3 caracteres no final e a vírgula. Então são 7 caracteres. Então se isso for maior do que 7, né, eu posso tirar isso aqui que foi só pra gente colar. Então, then, vou dar uma message box, e vou colocar aqui, olha, favor informar um percentual utilizando apenas números entre 0 e 100%. E aí o que vai acontecer? Vai aparecer essa mensagem, vou colocar isso aqui como um VB critical, né? Então, VB critical, que seria um erro ali. VB critical, vírgula, VB critical. E vou colocar aqui o título que vai ser entrada inválida, como a gente já usou em outras caixinhas só para manter padronizado. Fez isso, agora volta ele para a condição sem erro, né? Então, ponto valor vai ser igual a md tp meta e ponto for color vai ser igual a md cor ponto cinza claro, tá? Então fez isso, ele vai voltar ao normal caso a pessoa tenha colocado, sei lá, 1000%, coisa do tipo, até porque não faz o menor sentido isso, tá? Beleza. Então agora essa caixinha aqui ela já está funcionando perfeitamente pra gente. O que eu vou fazer aqui agora, né? Eu vou replicar a mesma estratégia que a gente fez para minha outra caixa, tá? Então vou copiar isso daqui, olha, tb valor inteiro, tá? Então tanto o enter, o exit e o keypress, eu vou dar um Ctrl C nisso daqui tudo e vou na minha outra text box, né, que é a minha tb meta. E essa TB aqui, ela vai receber justamente, não, na verdade não é nem a meta, né? Deixa eu pegar aqui a TB certa, é a TB alerta, né? Então essa TB aqui, ela vai pegar justamente a mesma condição, tá? Então o que eu vou fazer aqui, olha, eu vou até colar aqui, olha, em cima do que eu já tenho mesmo, ok? Então ele é TB alerta e o TP dele é TP alerta, tá? Então colei, vou selecionar aqui esses 3 eventos que eu acabei de colar, vou dar um Ctrl L, vou vir aqui em substituir, e aí o que eu vou trocar aqui? Primeiro, TB valor, sempre que está escrito TB valor, vai virar agora TB alerta, né? Então, e substitui todos, mudou 6 vezes lá pra gente, né? Então já mudando todos os controles, tá? Então isso fica bacana e o fato de a gente ter usado o if aqui também facilita, porque faz com que até as mecânicas fiquem todas certas, tá? E outra coisa que eu preciso mudar é o TP, que era, né, antes meta e vira agora TP alerta, tá? Então
substituir todas também, vou colar 4 vezes, faz sentido. E aí já vai ficar as duas caixas prontas aí pra gente. Se eu rodar, então agora tanto essa, opa, deixa eu ver aqui o que eu deixei de errado, eu esqueci de alguma coisa, esqueci de fechar um if aqui, olha, end if, e consequentemente eu também esqueci de fechar o da outra caixa, tá vendo? Por isso que vai dar o mesmo erro, né? Porque eu só dei Ctrl+C, Ctrl+V, então end if. Então abri e esqueci de fechar, acontece. Então, agora eu venho para cá, ele mostra ali o 0%. Se eu vier nessa daqui que eu só copiei e colei e sair digitando, ele fica ali no percentual certo. Se eu sair, né, com muitas casas lá, ele vai dar o erro que a gente programou. Então eu coloco um valor lá de 0 a 100% e volta lá para o alerta. Se a pessoa colocar lá, sei lá, 50%, por exemplo, ele fica normal. Tá? Então, dessa forma, fica bem bacana para a gente poder trabalhar. Beleza? Bom, um outro detalhe é que, olha, percebe o que aconteceu. Quando eu faço, né, esse delete, por exemplo, e saio, ou eu tenho lá, vou colocar aqui 0, por exemplo, né, já que ele começa a dar alguns bugzinhos nessas condições, olha, porque eu estou permitindo que ele digite a partir do campo vazio, tá? Isso não é legal, tá? Deixa eu rodar aqui para o sistema. Então, toda vez que a pessoa vier aqui agora e apagar esse texto e começar a colocar números dessa forma, vai dar bug, tá? Então, toda vez vai acontecer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que controlar também esse apagar, né? Então, porque o apagar ele não pode funcionar de qualquer jeito, digamos assim. Então, vamos nessa caixinha para a gente fazer agora o evento keydown, tá? Dessa caixinha. Diferença do keydown e do keypress. Eu sempre explico, sempre tem gente que pergunta, por que você faz algumas coisas no keypress e por que você faz outras coisas no keydown? O keypress, galera, ele pega o código do símbolo, tá? Então ele pega lá letras, números, caractere especial. O keydown, ele pega o código da tecla, tá? Então são duas coisas diferentes. Por isso ele consegue pegar enter, backspace, delete, coisas que não são escritas, né? Que não geram um símbolo, tá? Então ele, para esse tipo de caso, é mais interessante para a gente como evento, tá? E aí cada controle ele tem um determinado número, um determinado código, né? Cada tecla. Então eu vou usar aqui a tecla backspace, né? E a tecla delete, tá? O delete ele é o 46, o código 46. O backspace é o código 8. Eu sei disso porque eu uso com muita frequência esses códigos. Se você não sabe como fazer, faz o seguinte, olha, vem no evento e coloca o seguinte, ó, message box key code. E aí vai lá na caixinha, roda o código, né? Vai lá na caixinha e aperta a tecla que você quer descobrir. Aí vai aparecer na tela o código, né? O key code, o código de chave, aí para aquela tecla que você quer. Inclusive, você também tem aqui, olha, o shift, tá? Então você também consegue pegar, se por exemplo, a pessoa usou, sei lá, Ctrl B, né? E você quer que Ctrl B faça alguma coisa, dá para fazer bem legal. Eu tenho alguns códigos, por exemplo, que eu tenho preenchimento de data e eu uso lá o Ctrl ponto e vírgula, né? Toda vez que a pessoa está na caixinha e aperta Ctrl ponto e vírgula, igual no Excel, ele pega a data de hoje e coloca na caixinha, por exemplo, usando essa estratégia, tá? Então você pode também pegar ali modelos de shift, né? Os valores de shift para as suas condições. No meu caso, eu não vou precisar, eu preciso só de duas situações, que é então if keycode igual a 8, then and if, vou deixar ele ali em branco por enquanto, e tem aqui também o if keycode igual a 46, then, e aí aqui eu vou deixar também o end if para não me esquecer deles. E aí o que acontece? Esse 46 é o delete. Eu vou fazer o delete primeiro porque o delete é mais fácil. O que eu quero fazer nessa situação? Eu quero que a caixa volte a apresentar o número 0, né? 0%. Então, vou até fazer também o seguinte, olha, até para facilitar a minha vida. Vou dar um tab aqui, o if me.tb valor, e aqui eu vou colocar um end if. E aí eu posso falar o seguinte, olha, if ponto, ou melhor, ponto valor é igual a 0,00%. Então toda vez que a pessoa apertar delete, ao invés de apagar, né, realmente os dados, ele vai voltar para 0%. Tá? Então isso já resolve para mim um problema, porque não dá para a pessoa com o delete desse jeito apagar ali completamente. Só que eu tenho a condição aqui
do backspace. O backspace eu quero que apague um dígito por vez. Então, para isso, eu vou precisar daquela variável valor. Então, de valor as double. E vou precisar coletar essa informação. Né? Então, do mesmo jeito que eu fiz lá no meu outro controle. Né? Então, onde eu peguei aqui valor, que virou justamente aquela informação. Na verdade, está aqui embaixo. Né? Valor que pegava lá toda aquela conta. Então, eu vou fazer um negócio parecido com isso. Tá? Então, o que eu vou ter aqui? Olha, o valor vai ser igual ao left de quem? Do ponto value com text length, ponto, né? Text length menos 1 ali de comprimento. Então, dessa forma, ele vai pegar essa informação. Eu vou dar aqui pra gente um message box left, valor, só pra gente ver o que ele está escrevendo. Vou rodar. Opa, deixa eu rodar lá pelo sistema. Isso aqui acontece porque os dois formulários eles estão vinculados e tem alguns controles que estão sendo acionados por esse daqui. Então, toda vez que ele dá um bugzinho lá e eu tento, ou interrompo, né, e eu tento voltar, ele percebe que tem alguma variável que não foi definida. Por isso que ele está dando esses errinhos e eu vivo me esquecendo disso. Tá? Então, cliquei aqui. Então, eu vou digitar um valor qualquer aqui e apertei o delete. Já voltou para 0%. Então, eu posso colocar o valor que eu quiser, dei delete, ele volta para 0%. Beleza. Outra coisa que ainda precisa ser corrigido é o seguinte, olha, o delete ele está apagando o percentual. Isso não é legal, isso não pode acontecer, tá? Senão ele vai dar bug, ok? Então, uma outra condição, deixa eu até sair aqui e voltar. E a outra condição que eu tenho é a seguinte, né? Eu estou lá com um numerão, apaguei, e aí a hora que ele fez, ele pegou esse valor aqui, que é exatamente o valor sem o percentual, e apresentou na tela. Então o valor está ficando certinho lá para mim. O que eu preciso fazer agora? É remover, né, esse número aqui, olha. Preciso remover o último número. Como que eu vou fazer para fazer essas duas mudanças aí, essas duas correções? Né? Então eu vou lá na caixinha que eu estou mexendo, né, lá no evento keydown. Então aqui, além de colocar essa situação, eu também vou falar o seguinte, olha, keycode é igual a 0. Tá? Então isso aqui não vai deixar, vai desligar o delete não funciona mais para nada. Tá? Só ele coloca, né, esse 0,00%, mas a função do delete em si está sempre desligada. Tá? E aqui o que eu preciso fazer agora? Eu preciso limpar, né, o último dígito, porque aquele último dígito é o dígito que eu estou apagando. Qual que é o jeito mais fácil de fazer isso? Trocar esse 1 aqui por 2. Né? Então assim ele vai limpar aquele último dígito que a gente tem. E depois eu preciso movimentar isso. Então eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou pegar isso daqui e vou, antes, né, eu estava pegando essa informação e estava multiplicando por 10. O que eu vou fazer agora? Eu vou dividir isso por 10. Tá? Só que depois eu já sei também que eu vou precisar dividir isso por 100 pelo mesmo motivo que a gente fez aqui. Olha. Então eu já vou deixar aqui um dividido por 100. Poxa, Lucas, se eu estou dividindo por 10 e depois dividido por 100, eu poderia juntar essas divisões? Sim, pode, tá? Dá na mesma. E se for mais prático para vocês, você achar mais simples, pode fazer, não tem problema. Eu gosto de fazer assim, às vezes, porque na hora que eu leio o código, para mim, pelo menos, parece que fica mais claro porque que é por 10 e depois por 100, tá? Mas, basicamente, é só isso. No resto, você pode colocar assim, se você quiser, já direto a conta, ok? E aí, o que eu vou fazer aqui? Então, ao invés de message box valor, eu vou falar que é ponto valor, vai ser igual a format valor, vírgula, e aí 0 ponto, não vírgula, 00%. Né? E aí ele vai colocar o valor já na caixinha para a gente corretamente. Fez isso, o que eu preciso fazer ainda? Preciso colocar keycode igual a 0, pelo mesmo motivo que a gente fez aqui no delete, para ele não ficar apagando ali um caractere a mais do que deveria. Tá? Fazer isso, vou dar um Ctrl B para salvar o código, vou rodar, e aí vou colocar um valor qualquer aqui, e aí vou dar um backspace, e aí você vai perceber, olha, que estava 5.40, 123,45 e vai virar 12,34. 12,34, se eu apago de novo, vai virar 1,23, 0,12, 0,10. E aqui ele não apaga mais. Né? Então fica perfeitinho assim, não dá mais nenhum bug aí pra gente, tá bom? Então eu vou sair, vou pegar esse keycode que eu criei aqui, esse keydown, na verdade, né, que eu criei aqui, vou copiar ele e vou colar ele também aqui no alerta, tá? Porque o alerta também precisa disso. Então eu colei e vou trocar aqui o nome, né? Então Ctrl L, substituir TB valor via TB alerta, tá? Então substituir aqui no texto selecionado
e aí vai dar duas substituições ali pra gente, vai ficar certinho os dois funcionando perfeitamente. Beleza. Então assim, o que vai acontecer, né? Eu tenho o formulário principal, eu acesso, consigo vir aqui, consigo fazer os preenchimentos conforme eu preciso, conforme a minha necessidade ali. E o que eu preciso fazer agora? Eu preciso clicar aqui no salvar meta e ele vai precisar vir aqui no Excel, né? Então, se eu vier aqui no Excel, ele precisa salvar esses dados, né? Justamente ali para a gente poder começar a gravar essas nossas metas, né? Esses nossos objetivos, digamos assim. Tá? Então, como que eu vou fazer isso? Vou lá no meta, vou vir aqui nesse salvar meta, né? E aí, a primeira coisa que eu preciso garantir é que a pessoa preencheu todos os campos que são obrigatórios. E no meu caso, todos os campos são obrigatórios. Então, eu vou ter que verificar um por um, né? Por isso que a gente tinha colocado aqueles labels que são os asteriscos vermelhos aqui, tá? E aí, posso até conferir aqui, olha, eu tenho 6 campos que precisam ser verificados, tá? Então, eles têm que ser verificados antes de fazer o preenchimento, porque senão ele vai preencher coisa errada. E a primeira coisa que eu vou fazer é dim lb as msforms.label. O que é msforms.label? É uma etiqueta, justamente aquelas etiquetas que tem lá o asterisco, tá? E aí, eu vou fazer aqui, olha, dim esdouble como um contador qualquer, tá? E eu vou falar para ele, olha, passa por todas as etiquetas e primeiro esconde todas. Por quê? Se a pessoa clicou e esqueceu de passar uma informação uma vez, beleza, ele vai acionar ali aquele label, vai ficar ali o asterisco vermelho lembrando a pessoa que ela tem que preencher aquele campo. Agora, e quando essa pessoa já corrigiu, né? Então na segunda tentativa ela corrigiu, preencheu o valor e clicou de novo. Então ele tem que apagar esses labels antes de fazê-los aparecer mais uma vez. Tá? Então vou fazer o seguinte, for i igual a 1 to 6, né? Então de 1 a 6. O que eu vou fazer nesse caso? Já vou deixar aqui um next i, né? Então para ele ficar ali passando por todos, eu vou fazer o seguinte, olha, set lb igual a mi.controls, a parênteses aspas, lb v e comercial i, né? Então isso aqui vai fazer com que ele sete como lb v1, v2, v3 até o v6. E aí eu vou falar lb.visible é igual a false. Isso aqui vai esconder todos eles, ok? Beleza, primeiro passo aí está feito. Segundo passo que eu preciso fazer, né, testar agora cada um desses elementos, né? Então, seguindo ali até a ordem do nosso label, para ficar mais fácil a nossa vida, ok? Então, para isso eu vou definir aqui uma nova variável, tá? Então, eu gosto até de deixar ela antes do double aqui, dim vs_variant, tá? Então, variant é uma atributiva, ela vai receber verdadeiro ou falso, tá? E aí, o que é essa variável v? Né? V é de vazio, então ela vai ficar true, né, toda vez que tiver pelo menos uma caixinha vazia, tá? Como que eu faço isso? Eu vou ter que fazer if me ponto, e até vou dar um foco aqui no me, só para economizar um pouquinho. O if me, percebeu que eu tirei o me aqui do controls, né? E agora eu não vou mais precisar dele. E aí, vou deixar aqui um and with, vai ficar melhor assim. E o que eu vou fazer aqui dentro, né? Então, ele fez ali a limpeza, agora eu vou verificar cada um dos campos. Então, if.tbMeta, que é a primeira caixinha que eu tenho, se eu não lembrar eu posso vir aqui para conferir, tá? Então essa daqui, tbMeta, tá? Estou começando por ela. Deixa eu ir lá pelo botão. Então, if.tbMeta.value é igual, o texto vazio dele, né? A condição vazia dele é justamente o TP, né? Então, md tp.tp. E aí vou buscar aqui, que é o TP descrição, TP desk aqui, ok? Then, e aí, exit sub. And if, na verdade, and if. Beleza. Fez ali esse laço. O que eu vou fazer dentro do laço? Eu vou falar para ele o seguinte, olha, ponto lbv1 ponto visible é igual a true. Então vai ligar esse primeiro label e v é igual a true. Tá? Então é basicamente isso que eu vou fazer para todas as 6 caixas que eu tenho lá. Agora eu vou para a caixa de combinação, né, que é a nossa segunda aqui, que é a caixa de combinação de departamento.
depois responsável. Tá? Então já vamos fazer essas duas. Então if me, já estou com foco, né? Ponto cb departamento, ponto valor é igual a mdtp.tp departamento, dem ponto lb v2 ponto visible é igual a true, v é igual a true. And if, e a próxima, que é o responsável, if.cb resp.valor é igual a mdtp.tp resp, then .lbv3.visible é igual a true e v é igual a true. And if, e aí eu vou para as próximas caixinhas. Então agora tem o valor, cb tipo e tb alerta. Né? Então if.tb valor é igual a mdtp.tp meta dem.lb v4.visible é igual a false, a true, desculpa, e v é igual a true. And if.cb tipo valor é igual a tp tipo dem.lb v5 .visible é igual a true, v é igual a true. And if, e aí por último, if.tb alerta, valor é igual a tp md, né? tp alerta, inclusive vou colocar lá em cima que eu esqueci do mdtp, dem.lb v6 .visible é igual a true e v é igual a true. And if, né? E aí beleza, foram todos eles. Deixa eu só colocar aqui o md, né, que eu esqueci ali no penúltimo. Deixa eu copiar ele aqui e vou colar ele aqui, ó, md tp.tp tipo, tá? Beleza, então ele fez aqui todas as verificações. É o que eu vou fazer agora. Agora eu vou verificar se alguma caixa dessa ficou vazia. Tá? Então, como que eu faço isso? If v é igual a true, ou seja, ele só ligou se ele passou por pelo menos um desses laços, né? Then go to vazio, né? E aí, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar esse vazio aqui embaixo. Então eu vou deixar aqui já um exit sub, exit sub, e aí depois vou colocar aqui vazio, dois pontos e uma caixa de texto, né? Então message box, dá um prompt ali, uma mensagem para a pessoa, né? Cadastro incompleto, favor preencher todos os campos obrigatórios, né? Eu vou colocar aqui um parênteses, asterisco, parênteses, para chamar a atenção da pessoa que esse asterisco é para isso, né? Vírgula, VB critical, vírgula, vou colocar aqui dados incompletos aqui no cadastro, tá? E aí com isso ele vai mostrar ali essa mensagem para a pessoa toda vez que nosso preenchimento ficar incompleto. Vamos testar isso acontecendo. Então Ctrl B aqui para salvar, vou rodar, vou clicar aqui sem preencher nada, tá? Então eu escrevi até um valor aqui errado, deixa eu já consertar, valor F5, então beleza, então ele ligou todos os vermelhinhos ali, porque eu não preenchi nada, então, e cadastro incompleto, favor preencher todos os campos obrigatórios ali, o asterisco, beleza. O que eu posso fazer aqui agora? Vou preencher um e vou clicar, ó, mantém dando erro, só que o dele sumiu, então tá funcionando bonitinho. Posso até testar os outros aqui, né? Selecionar a logística, vai aparecer todos menos ele, selecionar um responsável qualquer, olha lá, deu certo também. Colocar aqui um valor de meta, qualquer coisa ali, vou colocar aqui um tipo de indicador, beleza, vou colocar aqui o último campo, beleza. Então, olha que bacana, assim já funcionou bonitinho ali pra gente. Agora, né, quando eu
eu faço, né, esse preenchimento e clico, ele não faz mais nada, porque agora está na hora dele fazer o preenchimento em si, que é a parte mais tranquila. Aqui justamente pegar esses dados que eu tenho aqui e jogar aqui pra gente lá na nossa célula do Excel, tá? Como que eu vou fazer isso? Então, para isso, eu preciso descobrir agora qual que é a linha correta de preenchimento. Então, eu vou definir mais uma variável de LSDouble, tá? E aí, fez ali esse preenchimento, né? Como que eu vou descobrir isso, né? Agora, eu não estou mais tão interessado em pegar aqui o me, ok? Então, eu vou pegar aqui, ó, direto, vou dar um if w, e a nossa lá é a nossa WM, né, que é de metas, ok? Isso mesmo. E aqui end with, tá? Agora estou com foco lá na nossa planilha de metas. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar então cada informação e vou colocar na linha correta, mas para isso L vai ser igual a ponto range, cifrão A, dois pontos, cifrão A, ponto find what, dois pontos igual, vou colocar aqui vazio, vírgula, look in, dois pontos igual a x0 values, look at, dois pontos igual a x0 row, ponto raw. Então isso aqui vai pegar a primeira linha vazia, né? Então, e agora eu vou escrever nessa linha, né? Então eu posso até pegar aqui, olha, jogar um do lado do outro para facilitar um pouco minha vida, ok? E vou fazer o seguinte, aqui então vai a descrição lá na coluna A, né? Então ponto range, cifrão A, cifrão e comercial L ponto valor é igual a mi.tb meta.valor. Então coloquei a descrição. Agora vai ao departamento. Então ponto range, cifrão B, cifrão e comercial L ponto valor vai ser igual a mi.cb departamento.valor. Aí depois vai o responsável, ponto range, cifrão C, cifrão e comercial L ponto valor vai ser igual ao mi.cb responsável ponto valor. Agora vai o resultado, né? Então resultado é interessante que esse resultado ele vai ser calculado, tá? Então a gente não vai colocar nada nele aqui por enquanto, tá bom? Não vai colocar nada nele por enquanto. Eu vou pular aqui pro E e eu vou colocar até uma notinha aqui, olha. Inserir fórmula de cálculo para o resultado na coluna D da planilha. Então percebe que eu estou deixando uma nota para a gente não esquecer depois por que a gente não colocou ali a coluna D, ok? Beleza, a meta, né? Então a meta está fácil, ponto range, cifrão E comercial L ponto valor vai ser igual a mi ponto, então a meta está lá no TB valor, ponto valor, ponto range, cifrão F, cifrão E comercial L ponto valor vai ser igual a mi ponto cb tipo ponto valor. E aí agora eu vou colocar aquele alerta, né? Então ponto range, cifrão G, cifrão E comercial L ponto valor vai ser igual. E aí aqui o que eu vou colocar, né? Então justamente o valor que eu botei lá na minha caixinha de alerta, mi ponto cb, melhor TB na verdade, alerta ponto valor. E o que acontece, galera? Tem dois campos aqui, olha, tanto o campo valor quanto o campo alerta, que são percentuais. Então, se eu só jogar o texto lá, não vai dar certo. Então, o que é legal eu fazer? Às vezes é bacana eu fazer o seguinte, olha, CDBL desse campo aqui. Por quê? Assim ele vai pegar esse percentual aqui e vai jogar para lá. Só que daí o que acontece? Se eu fizer isso, né, quando ele for escrever, o CDBL ele converte alguma coisa para double, mas aquele símbolo de porcentagem ele não consegue converter. Quer ver? Eu vou rodar ele assim só para você ver que a gente resolve muita coisa com o CDBL e você vai ver que aqui não vai dar muito certo. Tá? Então, ó, rodou. Vou colocar aqui qualquer coisa, olha, meta teste, departamento, vou colocar aqui logística, o primeiro mesmo, vou colocar aqui 100%, por exemplo, tipo de indicador, vou colocar o primeiro e vou colocar aqui uma margem de alerta ali nos 10%, por exemplo. Salvou. O que acontece? Tipos incompatíveis. Por quê?
Porque ele não consegue entender, né, que essa informação aqui é um número. Tá? Então, porque para ele isso aqui é puramente um texto. Então, como que eu vou fazer para converter isso? Então, essa estratégia CDBL não é legal. Tá? Então, para eu converter isso para porcentagem, eu vou fazer o seguinte. Olha. Eu vou pegar aqui o left, até melhor, vou abrir um parênteses já, left desse valor aqui, né, vírgula, mi.tb valor.textLength menos 1 para tirar aquele símbolo de porcentagem, tá? E aí eu vou dividir isso aqui por 100. Tá? Então, o que eu estou fazendo usando essa estratégia aqui? Nem precisava desse primeiro parênteses aqui. Né? O que eu estou fazendo assim? Eu estou transformando ele ali num número que representa a porcentagem. Tá? E aí, vou rodar ele aqui para vocês verem. Olha, ele foi 1 lá. 1 representa 100%, então tá certo. Agora, o que eu vou fazer aqui? A mesma coisa, tá? Então, eu posso até pegar aqui ó, a mesma fórmula, copiar e colar aqui no de baixo. Então, eu posso fazer isso. E aí, eu só vou trocar aqui, né? TB alerta. Né? E aí, a mesma coisa aqui também na frente. Então, TB alerta. E aí, vai funcionar certo. Se eu rodar F5, e aí ele preencheu tudo bonitinho lá pra gente. Ok? Então, vou sair. E aí, já está com os campos aqui. Aí, eu vou pegar essas duas colunas e vou colocar no formato de porcentagem. Eu gosto de deixar com 2 casas decimais. Aí, vai vir sempre certinho pra gente. Tá? Então, já preencheu tudo bonitinho lá. Bom, o que está faltando a gente fazer agora? Então, a gente já consegue criar a meta, já conseguimos lançar essas metas, colocar elas aqui no Excel. Próximo passo é a gente fazer alguma forma que a pessoa consiga lançar esses resultados. Né? Então, para a pessoa poder lançar, olha, em janeiro a meta teste, por exemplo, ou a meta qualquer, eu tive um atingimento de 95%. Em fevereiro eu consegui sei quantos por cento, assim por diante. Então, como que a pessoa vai fazer isso? Tá? Então, isso a gente vai fazer. A gente vai colocar também a condição do layout para começar a colocar isso aqui em gráficos e fazer a exclusão das nossas metas e do nosso departamento, ok? E isso a gente vai continuar na nossa próxima aula, tá? Para não ficar aulas muito longas e eu sei que daí fica um pouco mais difícil até de acompanhar, porque toma mais tempo e também porque fica muito conteúdo de uma vez só, tá? Lembrando, a gente está fazendo aqui um projeto bem grandezinho, né? Aí, bem completo, com bastante coisa, que fica bem legal e dá para você experimentar bastante coisa. E não esquece de um detalhe, a gente está rodando com a nossa Black Friday, com até 50% de desconto em todos os nossos cursos, tá? Então dá para fechar nossos 4 cursos aí do pacote de Excel e VBA de uma única vez com a gente. Você tem 5 datas para você escolher, 5 opções de datas para você escolher para estudar com a gente. São cursos ao vivo, tá? Você vai falar direto comigo. A gente, com turmas reduzidas, as turmas são de até 20 pessoas, tá? Então a gente não excede isso. Então, assim, é uma condição um pouco complicada. As turmas de 2023 já estão fechadas. Só estamos vendendo agora para 2024, tá? E você vai ter 5 opções de agenda para estudar. Tem turma que vai acontecer sábado, turma que vai acontecer durante o dia, turma que vai acontecer à noite. Tá? Então você vai escolher a melhor opção para você, vai entrar com a gente e no pacote de Excel, tá? Você vai pagar por apenas R$ 49,90, mensalidades de R$ 49,90. Tá? Então, olha que bacana. Excel básico intermediário, Excel avançado, VBA básico intermediário e VBA avançado, tá? Todos os cursos completíssimos, ao vivo, assim, numa condição que infelizmente não sei se vai rodar de novo. Então aproveita, é até o final de novembro, tudo bem? Então, galera, até a nossa próxima aula.